Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 036, segunda-feira, 24 de abril, Flores lembra de Zé Mário e se emociona. O carro de Zé Mário está em chamas no meio da estrada. Nazinho fala para Virgílio que tem uma boate interessante em Ribeirão do Tempo. Virgílio e Nazinho chegam na Mico Leão. Sônia e André conversam ao telefone, muito apaixonados. A Juricaba ouve a conversa da filha e diz a Virgínia que acha que Sônia está ao telefone com um namorado. Sônia fica furiosa com a atitude do pai e os dois discutem. Célia sai do carro de Teixeira preocupada. Karina pergunta para Célia quem é o homem que esteve na loja. Célia responde que é Teixeira e afirma que ele só foi dar um oi. Eleonora diz a Teixeira que quer dar uma volta na cidade. Virgílio conta a Nazinho que bate em mulher. Os dois conversam cada vez mais cafajestes. Nicolau chega à boate e Nazinho apresenta a Virgílio. Nazinho afirma que vai providenciar um encontro entre Virgílio e Nicolau em um lugar discreto para que Tito não fique sabendo. Eleonora convence Teixeira a entrar com ela na boate. Nicolau cumprimenta o madame e o advogado. Guilherme está abatido em seu quarto. Silvio garante para o filho que vai acompanhar o caso de Diana. Helen pergunta a Silvio se ele quer conversar um pouco, mas o piloto afirma que está cansado. Helen fica triste, frustrada. Querêncio se assusta ao ver a madame e o advogado na boate. Querêncio e Eleonora discutem mais uma vez. Nicolau conta a Flores que Arminda é ambiciosa e pretende substituir madame do réu nas empresas. Flores diz a Nicolau que tem planos de transformá-lo em presidente do Brasil. O professor manda Nicolau se aproximar de Arminda enquanto eles pensam em uma maneira de acabar com Eleonora. Nicolau fala para Beatriz que quer oferecer um jantar para Arminda. Joca vai até a delegacia para saber sobre Diana e a Juricaba o trata mal. Marta fala para o detetive que a menina foi encaminhada para uma casa de internação de menores. Joca conta para Arminda onde Diana está. A executiva se faz de durona, mas no final pede para a Joca ligar para ela caso tenha notícias da menina. Eleonora vai ao agito colonial e pede para conversar com Filomena. Newton dá carona para Helen. O aventureiro pergunta a Helen se ela é feliz no casamento e a beija. Querêncio aguarda Eleonora, que chega depois do horário combinado. No capítulo 037, terça-feira, 25 de abril. Querêncio diz a Eleonora que jurou que não ia mais discutir com ela. Helen fica meio perturbada com o beijo que Newton lhe deu. Newton chega à pousada e Silvio e Yara perguntam por que ele se atrasou. Ele desconversa. Filomena confessa a Carmen que fica nervosa quando vê Tito. Eleonora pergunta para Querêncio se ele não pensa no futuro de Filomena. Querêncio fica furioso e vai embora. Léa dá um pote com doce em calda para Joca presentear o professor. Flores diz a Joca que ele ainda vai ter a oportunidade de descobrir todas as imundícies da conspiração. O professor aconselha a Joca a esperar a poeira baixar para voltar às investigações. Nicolau diz a Nazinho que Virgílio vai ajudá-los a acabar com Tito. Yara fica intrigada ao ouvir Nazinho falando cheio de mistério ao telefone. Diana fica feliz ao ver Joca. Ela pede para Joca ajudá-la. Flores escreve ao computador que Nicolau tornou-se em um grande líder. Sereno confessa ao professor que não gosta de Nicolau. Flores afirma a Sereno que o senador é seu aliado e garante que ele vai deixá-lo em paz. Flores mostra a Lincoln um artigo que redigiu sobre Nicolau. Lincoln fica assustado com o artigo, em que o professor exalta Nicolau, mas deixa-a entender que vai publicá-lo. Joca diz a Léa que vai trazer Diana para a casa deles. Léa deixa claro que não vai ser possível. Guilherme fica triste ao lembrar de Diana e diz a Carlos que ainda vai encontrar com ela. Teixeira explica a Célia que ela não deve pedir a separação agora. Karina e Zuleide encontram Nicolau na praça. Zuleide diz à amiga que o senador está afim dela. Joca conta a Arminda que Diana disse que eles são as únicas pessoas que se importam com ela. Arminda e Joca combinam de visitar Diana juntos. Nazinho fala para Virgílio que seguiu o conselho dele,
bateu em uma mulher com quem se envolveu e acabou com um galo na cabeça. Nicolau diz ao Virgílio que quer que ele convença a Tito a vender as terras para ele. Virgílio não aceita a proposta de primeira, mas os dois conversam para encontrar um jeito de persuadir Tito. Carina revela a Zuleide que se sente atraída por Nicolau. A patricinha elogia o apartamento de Zuleide. Helene propõe a Silvio que eles passem a noite juntos, como uma mini lua de mel. Mas ele afirma que precisa estudar para o concurso. Helene revela que está insatisfeita com o casamento. Newton recebe documentos que precisam ser atualizados para regularizar o avião. A sós com Nazinho. Nicolau diz ao amigo que como o avião é a coisa mais importante da pousada, o jeito de acabar com Tito é armar um acidente. Nazinho garante ao senador que se Virgílio for bem pago ajuda a destruir o avião. No capítulo 038, quarta-feira, 26 de abril, Teixeira e Armindo estranham a paciência que Eleonora está tendo com Querêncio. Querêncio fala para Romeu e para Sancha que vai terminar o quadro, pois não vai jogar fora todo o tempo que dedicou a ele. Virgílio agride Yara, que fica perturbada. Yara regulariza os documentos do avião. Virgílio deixa claro para a aventureira que se ela resolver cair fora ele conta todas as falcatruas dela para Tito e Cloris. Yara e Virgílio transam. Beatriz fala para Nicolau que Arminda é uma das poucas mulheres que o merecem. Lilian escuta e sente-se humilhada. Beatriz garante a Larissa que vai cuidar do jantar e, portanto, não vai ser preciso contratar um buffet. Lilian fala para Nicolau que ele não pode humilhá-la. Ele agarra e ela acaba correspondendo. Arminda convence Eleonora a aceitar o convite de Beatriz e Nicolau. O carro de Arminda para Joca entra. Joca tenta beijar Arminda, mas ela reage de forma seca, como sempre. Diana abraça Arminda, que corresponde emocionada. Diana pede para Arminda ficar com ela. Joca fala para Diana que Arminda vai pensar e entrega bombons para ela. A Juricaba quase vê Sônia e André juntos. A Juricaba conta a Marta que ficou intrigado com o artigo do professor que foi publicado na Folha da Corredeira. Teixeira diz a Eleonora que a audiência pública sobre o resort foi marcada. A madame revela ao advogado que não consegue explicar como aguenta Querêncio. Querêncio bebe cachaça no já era. O pintor diz a Eleonora que se ela não permitir que ele termine de pintar o quadro ele vai até a praça e diz ao povo ribeirense que ela chamou todos da cidade de infelizes. Querêncio bebe enquanto pinta. Arminda manda Joca dirigir o carro dela e levá-la a um motel. Arminda se entrega a Joca e assume que o quer. André diz a Sônia que vai visitá-la no horário em que os pais dela estão trabalhando. Arminda deixa claro para Joca que entre eles só existe sexo. Joca explica a Arminda que ela tem como cuidar de Diana. Querêncio tenta não perder a paciência diante das provocações de Eleonora. André e Sônia transam no quarto dela. Virgínia comenta com a Juricaba que Sônia ligou querendo saber a hora que ela ia sair do trabalho. O delegado fica desconfiado e resolve ir até a casa deles conferir. Virgílio e Nazinho marcam um encontro para conversar. A Juricaba entra em casa gritando. Sônia e André ficam desesperados. André sai pela janela com apenas um pé calçado. Sônia abre a porta para o pai enrolada num lençol. A Juricaba pega o tênis de André e sacode na cara de Sônia, que fica em pânico. No capítulo 039, quinta-feira, 27 de abril, Sônia vê que não há como mentir. Ela diz ao pai que estava estudando com um namoradinho e que depois os dois resolveram descansar. Sônia faz um teatro e a Juricaba combina de conversar com ela depois. O delegado fica com o pé do tênis. Joca conta a Guilherme que esteve com Diana. Arminda pergunta para Eleonora como foi a convivência dela com o filho. A madame afirma que a separação foi dolorosa. Guilherme fica triste ao saber que Diana vai continuar na casa de internação ou vai voltar a morar com a tia. Arminda fica perturbada ao lembrar da visita que fez a Diana. Sérgio empresta uma sandália para André. A Juricaba liga para Virgínia e pede para ela voltar para casa o quanto antes. Sônia confessa a Virgínia que estava estudando com um amigo e os dois acabaram transando. A jovem cai no choro, enquanto a Juricaba reage furioso ao que ouviu. Virgílio deixa claro para Nazinho que se tiver dinheiro no lance,
Ele topa. Nicolau vê uns remédios em cima de uma mesinha e pergunta a Elsa se Madame do Réu tem algum problema de saúde. Elsa responde que não sabe muito bem. Nazinho explica a Virgílio que se houver um acidente com o avião, a pousada vai à falência e Tito não vai ter outra saída senão vender a terra. Newton vai até o Instituto do Meio Ambiente e revela a Ellen que depois do beijo que aconteceu entre eles a vida dele virou uma aflição. Ellen resiste a princípio, mas acaba se entregando a Newton. Ellen e Newton estão transando quando Silvio liga. Ellen não atende e confessa a Newton que está se sentindo uma canalha. Beatriz recebe Eleonora e Arminda com muito gosto. Bruno leva a Teixeira para tomar um drink em sua casa. Célia e o advogado ficam embaraçados. Lilian cumprimenta todos e Nicolau apresenta Arminda e Eleonora como sua secretária. Nicolau garante a Eleonora que vai conversar com Lincoln e convencê-lo a não se opor ao resort. Sônia liga para André e diz que a barra está muito pesada. Ele conta que teve uma ideia que pode ajudá-los. Newton se atrasa para a reunião na pousada. Tito deixa claro para Silvio, Newton e Yara que eles vão saltar com craques e que precisam ficar com uma ótima imagem da Toque dos Extremos. Nicolau fala para Arminda que Beatriz e Larissa querem que eles se casem. Sônia diz aos pais que o amigo que esteve com ela está vindo até a casa deles. Sônia abre a porta e Sérgio entra. No capítulo 040, sexta-feira, 28 de abril, Sérgio tenta se explicar diante de Juricaba, Virgínia e Sônia e acaba se enrolando. Antes que Sérgio vá embora, a Juricaba exige que ele calce o tênis. André conta a Carmen sobre a enrascada que ele e Sônia se meteram. Com muito esforço, Sérgio consegue calçar o tênis. Arminda pede para Querêncio terminar o quadro o mais rápido possível. Filomena diz a Sancha que já está procurando uma casinha para ela e para Querêncio e que em breve eles vão deixá-la em paz. Querêncio afirma a Eleonora que só falta captar a alma dela para terminar de pintar o quadro. Arminda encontra a Marta, que revela que Diana deve continuar na casa de internação, pois a tia dela não quer ficar com ela. Marta explica a Arminda que se uma pessoa como ela pedir a guarda da menina é bem provável que o juiz dê. Diana liga para Arminda, que hesita em atender. Diana pede para Arminda cuidar dela, mas a executiva explica que não pode. Yara ouve Virgílio ao telefone combinando um encontro com Nazinho. Escondida, Yara observa o encontro de Virgílio com Nazinho e Nicolau. Virgílio aceita ajudar Nicolau a levar a pousada à falência. O senador explica que conhece uma pessoa que pode derrubar a aeronave. A Juricaba diz a Sérgio que vai querer conhecer a família dele. O delegado deixa claro que não é uma pessoa violenta, mas afirma que se fosse o filho do jornalista que estivesse com Sônia, certamente Lincoln colocaria no jornal que o filho havia sido espancado por ele. André pede para Sérgio continuar dando cobertura para ele e para Sônia. A pedido de Arminda, a secretária tenta ligar para Joca, mas não consegue. Joca fala para Leia que o celular dele pifou. Helen pergunta a Guilherme se Carlos lida bem com a separação dos pais. Guilherme responde, mas não dá muita atenção à mãe. Helen liga para Newton e os dois marcam de se encontrarem. Eleonora diz a Querêncio que está cansada e que acabou o encontro. Querêncio pede para ela guardar, pois falta pouco. Os dois não conseguem se entender e Querêncio vai embora com o quadro. Eleonora fica surpresa. Querêncio conta a Alfredo e a Romeu que tem umas ideias sobre o que fazer com o quadro. Nervosíssima, Eleonora pede para Teixeira agilizar tudo para que ela possa voltar para a Europa. Yara procura Virgílio e tenta encontrar alguma pista do que deseja descobrir, mas não acha nada. Nicolau manda Nazinho procurar Ferrolho, sujeito que foi preso porque pilotava avião para contrabandista. Karina vê Newton e Helen juntos e fica intrigada. Arminda vai até a casa de Joca e Leia se espanta ao vê-la. Arminda entra na casa de Leia e olha tudo com ar superior. Ela diz a Leia que vai esperar por Joca. Fonte: Ribeirão do Tempo. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos.